Olá pessoal, tudo bem? Já deu start aqui na gravação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o navegador. Deixa a tela aqui e já fica melhor para vocês aqui, compartilhar. Então, pessoal, essa aqui é a gravação, né? Como eu prometi, né, na aula anterior, da aula, né, em substituição. Por isso que em todas as, lembrando que são 5 turmas, né? É Caruaru, é Cabo, é Petrolina. São Areias e são 5 turmas. Então, pessoal, eu pedi para os monitores ir para a Letícia Rios, para o Gabriel, né, dependendo de qual das 5 turmas que ela cuida, né, para deixar o link da aula, né, dessa aula aqui de hoje, do dia 16, né, deixar ele oculto de propósito aqui, para com que vocês tem uma prioridade aqui para entrar no quarto workshop. Lembrando que já foi amplamente avisado, inclusive aí com Franklin, né, o geral aí de Pernambuco, né, na reunião quinzenal. Então, e aí eu pedi para ela explicar, né, mas só para deixar registrado aqui, né, para que não haja nenhuma dúvida, o link ele está oculto para priorizar o quarto workshop aqui, né? E vale ressaltar, né? Eu sei que hoje é o penúltimo dia, mas quem ainda não se inscreveu, fazer a inscrição aqui nesse link, né? E quando for entrar de noite, das 6, né, às 22, entrar por esse link aqui do Teams do workshop, tá bom? Daí, na próxima semana, né, na penúltima aula aí do dia 23, vocês vão. O link aqui vai estar desocultado, tá bom? Agora vamos para as atividades. Pessoal, eu nessas 2 aulas aí, do dia 2, dia 9, falei de muita teoria, falei até lá da primeira atividade. Agora vamos, como se diz aí, aos fatos aqui, né? Deixa eu pegar a nossa pastinha, aquela pastinha clássica, né? De atividades aqui, ó. A gente tinha falado aqui da atividade 1. Parece que ficou apagado. Mas não tem problema não, a gente baixa de novo. É, tá aqui, ó, planilha de preços unitários, né? Então, pessoal, eu fiz um resumo aqui, deixa eu abrir aqui o resumo. Aí, como a gente tem essa aula gravada, essa que eu vou disponibilizar para vocês gravada, e mais duas, né, a do dia 23 e a do dia 6. Que eu vou fazer, né? Eu vou dar uma acelerada aqui e hoje falar, né? Finalizar aqui o, a análise das 2 atividades, tá bom? Para a gente correr bem mais rápido, eu vou colocar em comparação aqui. Eu fiz uma análise aqui. Deixa eu só achar ela aqui rapidão, pessoal. Abrindo aqui. Ok. Esse aqui é o da atividade 1. Já vamos baixar, né? Vamos lá em situação de aprendizagem, pessoal, e já baixar o material. Então, isso aqui é o descritivo, né, da situação de aprendizagem 1, que a gente baixou aqui, ó, que é isso daqui, ó, tá vendo? Tem o mesmo nome. O projeto básico da subestação, que é essa pasta aqui, com os arquivos em DWG, a gente deu uma olhada aí,
já deu para aprofundar na teoria, né? Tanto em DWG, né, no arquivo AutoCAD que vocês estão vendo aqui, e no PDF, tá? O que a gente baixou mais aqui? E a folha de exposta atividade 1, que é essa aqui, ó, tá vendo? Ó, né, a extensão XLS, né, que é a extensão do Excel aqui, tá? Daí, até na primeira aula, que a gente embalado por essa aula aqui, que foi como ser um projetista elétrico, né, que eu achei, assim, bem conveniente, dado a nossa matéria aqui de projetos industriais, e dado que vocês já viram o projeto predial lá com o professor Paulo, né, assim, o princípio do projeto, ele continua o mesmo. Você calcular a demanda, né, só que quando a gente fala de demanda, são projetos de indústrias, estabelecimentos comerciais grandes, tipo esses atacadões aí, o Açaí, né, o Sam's Club, que era aí do antigo Marcos, agora é do Big Lar, né? Então, eles têm uma potência alta. Daí, em vez de utilizar a rede elétrica, diretamente do secundário, né, igual nas residências aí, né, eles têm a necessidade de um transformador, né? Daí você pode escolher, dependendo da carga, né, o de 75, o outro é o de 112,5 kVA, é, tem 75, 112,5, 150, 225. Depois tem um de 300 e por fim um de 500. Se você precisar com a potência acima disso, então provavelmente é uma subestação, às vezes ao tempo, né? Ou então uma subestação abrigada com vários desses transformadores. Tipo, vou pegar o exemplo que eu sempre pego aí da Jaime Câmara, são 3 transformadores de 500. Né? E tem um shopping aqui em Goiânia, se eu não me engano, eu acho que eu já comentei, um transformador, só que ele foi projetado, né? Tem uma fabricante aqui, Natusa, se eu não me engano, isso, é Natusa Transformadores, e eles projetaram um de 750 para esse shopping, né? Então, a diferença do projeto residencial para o industrial é que existe uma demanda. O que quer dizer isso? Existe uma potência muito alta, porque tem muitos equipamentos, e eu preciso, primeiramente, pedir a liberação de carga para esse empreendimento, né, dada a quantidade de carga. Então é diferente, né? Igual vocês vão ver lá em eficiência energética, lá no terceiro módulo, é a primeira matéria, e que existe por você ter predominantemente cargas indutivas, né, geralmente na indústria de motores, você também precisa fazer a correção do fator de potência, porque muitas cargas indutivas, né, inclusive quem gera eletricidade é um gerador que é uma máquina indutiva rotativa. Então, essa máquina indutiva, ela tem um calcanhar de Aquiles, que é é, que é justamente a sua construção, a sua arquitetura. Ele injeta reativos na rede. O que quer dizer isso, reativos? São potências que, em vez de você liberar, né, tensão e a potência ela ser consumida pelo equipamento, essa potência ela vai ser consumida nos barramentos, né? Vai ser consumida nos cabos. Quando a gente fala barramento, a gente fala ou de um quadro de distribuição, ou então de uma subestação de potência. Por exemplo, né, onde tem barras, né, as chamadas barras chatas, tem também subestações aí, que o pessoal chama de compacta, não confundir com a rede compacta de energia, né, a 13,8, por exemplo, né, em comparação com a rede normal, né. Então, o projeto industrial, a diferença é que eu tenho cargas maiores. Então, a planilha, como eu até comecei a fazer uma explicação lá na primeira aula, agora que a gente retornando, estou abrindo aqui o arquivo, tá?
Ficar de olho aqui, ver se está abrindo. Então, foi esse arquivo. Aí lembra que estava até, eu até coloquei aqui, fiz um exemplo, né? Você tem, deixa eu habilitar aqui a edição. Ah, agora ficou ok. Aí você lembra que até aqui, ó, no Excel, para quem não tem experiência aí com ele, né? Quando você clica aqui, ó, tem as explicações, a quantidade de documentos, ou, né, ou atividades, você tem um formato da folha aqui, ó, a descrição é o tipo, né, de atividade que deve ser feita aqui, né? Existe vários detalhes, falei até de alguns aqui, né? Citei com vocês. Daí, o que que eu fiz? Quando eu coloquei aqui, tipo, o valor aqui da hora homem do engenheiro só para essa atividade aqui, né? Eu a planilha, como ela já tem uma fórmula aqui, ó, se você clicar aqui, ó, no unitário e no total, como eu coloquei só que o hora homem do engenheiro, o quantitativo aqui de documentos, né, um a um aqui, por exemplo, né, como uma folha de projeto, mostrando os detalhes, os desenhos, né, dos equipamentos, por exemplo, vocês viram lá instalações elétricas industriais que têm os modelos, né, de uma partida direta, uma partida indireta, por chave compensadora antiga, né, até um colega de vocês comentou, ou as atuais, né, que são por inversores de frequência ou soft starter. Por exemplo, em subestações, é, eu preciso ter um método antigo que é chamado método das três lâmpadas, né? A gente vê isso mais quando é o curso de engenharia elétrica, né? Você utiliza as três lâmpadas para deixar o sistema. Acho que eu vou até desenhar aqui, só para vocês verem. Lembrando, ó, você tem, por exemplo, aqui, ó, a fase a fase B, ó, ela vai estar aqui, ó, 90 graus, aqui 180, né? 120 graus vai estar mais ou menos aqui. Então, a fase B vai estar defasada 120 graus. Vamos mudar de cor aqui. Fase C, por exemplo, em relação à fase B, né? Vai estar defasada mais, ó, 90 aqui no meio, no pico, né? 180 aqui, então, mais ou menos aqui vai estar a fase C, a senoidal. Tá dando um erro aí no programa, né? Então, a gente tem fase A, fase B e fase C, né? Daí existe um método chamado de método das três lâmpadas, em que eu preciso, por exemplo, em um barramento, por exemplo, eu acrescento um gerador, um trifásico, né? Um barramento que vem de uma hidrelétrica, aí, por exemplo, ou mais uma turbina, né? Ou mais uma planta ali, solar ali, por exemplo, que é lógico, como vocês devem já saber, né? A usina solar ela gera tensão e corrente contínua, porém nós utilizamos o inversor de frequência, né? Para ele simular, né? Daí a gente utiliza aqueles transistores, o QGBT, é, eu esqueci o nome da sigla dele, né? Tem um transistor especial que aí ele vai simular, né, na formação ali é, usar PWM não seria uma estratégia boa, não, é um IGBT, lembrei. Então ele vai simular as três fases. Só que aí, se eu acrescento uma turbina a mais, né, ou né, um outro tipo sei lá, eólica, é sempre esse sistema, né? Um solar, por exemplo, ele vai ser
trifásico, né, depois de passar pelo inversor de frequência, né, utilizando a melhor estratégia aí, né, porque aí você pode utilizar uma onda pura senoidal, utilizar uma onda triangular, né, uma onda quadrada, não estaria próximo da onda pura aqui senoidal, né? Então, você cria outras fases, né? Você cria desse sistema, né? Você tem um sistema que já está rodando, né? E você tem uma turbina a mais que ela vai ter fase A, fase B e fase C. Só que o sincronismo da fase A, B e C dessa que foi criada, ele pode estar diferente, né? Ele pode, por exemplo, o da A aqui, ó, vou desenhar outra aqui, ele pode estar, sei lá, deslocado em, como eles foram criados em barramentos diferentes, ele pode estar sendo criado, né, num ângulo diferente do da A desse que está rodando aqui. Aí, aí o que que acontece? Se eu conectar a fase A desse barramento com a fase A, né, desse que eu quero inserir aí para aumentar a capacidade de potência, né, desse sistema, eu vou acabar provocando um curto-circuito, porque apesar delas terem o mesmo nome, elas não estão sincronizadas. Se ela estivesse sincronizada, na hora que eu acrescento a fase A desse com a desse, eu vou só enxergar, né, no analisador de energia, no osciloscópio, eu só vou enxergar uma onda A, né, assim como eu só vou enxergar uma B e uma C, porque eles estão em sincronismo, né, mais conhecido como paralelismo. Então, existia um método antigo que era o chamado de um método das três lâmpadas, né? Em que você media, né? Tem todo um algoritmo, né? Esse algoritmo aí você fazia ali na mão ali, mesmo o operador do sistema, para justamente sincronizar e deixar com que essa outra fase A, que é essa de preto que eu simulei aqui, esteja, deixa eu ver se com o desenho eu consigo, ó. Ó, peguei só essa onda aqui, ó. Ó, se eu deslocar ela aqui, ó, agora eu dou um ESC, né? Vamos fazer de conta que elas estão sincronizadas. Daí, eu vou, né, fazer uma série de ajustes ali, eletromecânicos, ali no operador do sistema, para com que essas fases estejam sincronizadas, que é o que a gente chama de paralelismo. Daí existe uma estratégia nova em que esse passo a passo aí, ele virou um algoritmo. Lembrando lá de, né, quem não é aí da área da programação, quem não conhece, né, um algoritmo é uma regra que você vai seguir passo um, passo 2, passo 3, semelhante ao que vocês vão ver aqui, se eu não me engano, acho que eu já até comentei, como chamado de procedimento operacional padrão ou instrução técnica, né? Então, esse procedimento operacional padrão ou instrução técnica, né, são passos que você deve seguir, né? E o algoritmo é, é, é nessa mesma analogia. E ela é chamada, acho que é um russo, algoritmo de Pushkovsky. E daí, hoje em dia, né, não é mais feito isso na mão, né, na tora, como o pessoal diz, é feito de forma eletrônica. Você programa, sei lá, por exemplo, quando eu estava lá na faculdade, a gente fez ele em MATLAB, né, que é uma linguagem de programação aí para experimentos científicos. Geralmente a gente utiliza aí o pessoal aí da engenharia da automação, engenharia elétrica, né? Pelo menos dos que eu sei, né? Pode ser que outras engenharias eu utilize, mas assim, pelo menos nós da elétrica e o pessoal lá da automação utiliza bastante, né? Ou linguagens aí que estão aí bem famosas aí, né? O JavaScript, o Python, né? Que é utilizado também em inteligências artificiais aí, né? Que é uma programação bem intuitiva. Aí você faz o algoritmo de Pushlovsky, né? Mas aí, quando a gente tiver em sistema elétrico, a gente vai falar melhor disso, né? Então, eu fiz aqui, né, uma comparação, né, para a gente não levar muito tempo aqui nessa aula, porque eu quero. Só um minutinho, pessoal.
Eu fiz aqui, ó, acho que é bom até aumentar aqui Então, pessoal, eu já pré-preenchi aqui a planilha aqui, arbitrando. Detalhe, pessoal, não quer dizer que vocês vão fazer ipsis literis exatamente como eu fiz. É só uma sugestão, né? Lembra que eu falei, deixa eu até colocar em tela inteira aqui para ficar melhor. Então, quando você, ó, em comparação aqui, ó, estão vendo que o que já vem preenchido aqui no formulário é o formato, né? A quantidade, ela, ela não vem, né? Você vai colocando aqui a quantidade de documentos, é relativo aos documentos, ao, por exemplo, se é uma folha A4, que geralmente você coloca, por exemplo, diagramas unifilares atrás de cada quadro, né? Por exemplo, um da bomba de recalque de combate a incêndio ali, né? Você coloca em redundância, ou seja, duas bombas, e se uma falhar, a outra assume. Você coloca também por exemplo, um motor elétrico. Se caso esse motor elétrico não funcionar, você utiliza, né, um motor a combustão interna, né, que é um pequeno aí grupo motor gerador, justamente se a energia acabar, né, você não ficar sem a pressurização do sistema aí de combate a incêndio, né, e do sistema aí que pressuriza os sprinklers, né, que são aqueles chuveiros automáticos aí. Então, você põe o diagrama unifilar, né, atrás ali do quadro, para quando o eletricista, né, for fazer a manutenção, for fazer a interligação aí de um novo implemento, por exemplo, ele entender o que que tem, o que já tem ali, para ele poder fazer ou a manutenção ou até fazer uma atualização, né? Então, o que falta é o quê? Eu arbitrar valores aqui, dependendo da lógica que o que que funciona, né? Por exemplo, se é tarefa do engenheiro, se é tarefa do projetista, ou se é do desenhista, o pessoal chama geralmente do cadista, né? Pessoas aí que são treinadas aí, né? Geralmente elas têm o segundo grau, né? Fazem um curso aí de CAD-Proj, por exemplo, ou do AutoCAD Illumine, e viram desenhistas e trabalham nas construtoras e o pessoal aí do administrativo tem tarefas que não necessariamente o administrativo ele vai assumir, né? Então, voltando aqui ao nosso diagrama aqui, eu coloquei, né, por exemplo, aqui, ó, no arranjo dos equipamentos, né, a estimativa de horas, né, hora homem aí, ó, são de 4 horas, né, para o projetista de 16, para essa tarefa, né, o do administrador, ele vai ganhar 0,5, né, então, o valor calculado aqui, ó, lembra que a planilha ela já está preenchida. Aí, por exemplo, classificação de áreas da planta, né? Essa tarefa aqui, ela está fora do escopo, né? Então, você pode classificar as áreas da planta relacionado aos perigos, né? Por exemplo, vamos pegar uma que a gente vê lá na NR10. Áreas classificadas são áreas que têm um risco potencial de explosão, dependendo aí né, da empresa aí ou da planta que você está construindo aí, né, da parte do projeto elétrico industrial, esse tipo de área não tem, né? Se não tem, a gente coloca aqui fora do escopo, né? Detalhes típicos, né? Eu pegar detalhes vamos aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, diagrama unifilar, né? Diagrama unifilar de detalhes, né? De bomba de recalque, detalhes de um quadro específico de automação e por aí vai, né? Como se diz, o céu é o limite. Diagramas de interligação, né? Por exemplo, eu vou fazer interligação entre o grupo motor gerador e o sistema. Às vezes eu tenho um outro sistema, um de geração própria, né? Que está na moda aí, o solar.
em alguns locais aí, não necessariamente aqui no Brasil, né, mas eu já vi de projetos aí que o pessoal tem aquelas turbinas eólicas, se eu não me engano, eu esqueci o nome do fabricante. Tem uma turbina eólica que é uma torre, você monta uma torre de 21 metros e essa torre. Aqui, ó, detalhes, por exemplo, igual, né, vocês viram aí no projeto aí, você tem um transformador, né, esse aqui, o trafo, né, acho que é o trafo 1, se eu não me engano, ó, de 750 kVA, tem esse outro aqui de 750 também, ó, o primário dele é 13,8, o secundário, ó, esse 380 é traço, ou às vezes barra, né, às vezes o pessoal coloca aqui barra 220, quer dizer que o monofásico dele é 220, o bifásico é 380 e o trifásico vai dar mais ou menos 660, dá 666, né? Lembrando que é aquela continha que a gente sempre faz aqui, que vem lá de análise de circuitos, né? No caso, vocês, o nível eletrotécnico, ele vê apenas a matéria de eletricidade, né? O análise de circuito é um nível acima, um nível a mais aí, que tem outros, né, tipos de estudo, como os teoremas aí de redes, né, teorema de Thevenin, teorema de Norton, né, por exemplo, aqui, ó, como esse aqui, ó, 380, 220, se fosse o famoso 110 aí, né, é, aí seria, por exemplo, 127 barra 220. Aí quer dizer que o monofásico é 220, né? Isso aqui eu tava, era de outra aula aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, quando é monofásico o 110, né? Ou o famoso, que na verdade é 127 volts, né? Se eu multiplicar por raiz de 3 dá, ó, e quase 220 volts, né? Então, esse aqui é o monofásico, que seria o 110, mas na verdade é 127. Esse daqui é o bifásico, que é o 220, é por isso que fica lá, né? 110 ou 127 barra 220. Aqui está 380 traço 120 ou barra 220, né? É porque o monofásico é 220 e o trifásico, o bifásico, desculpa, né? Duas fases, é 380, ó, vezes raiz de 3. Olha, ó, deu 381, mas é assim mesmo, a gente nos cálculos reduz para 380. E do mesmo jeito, então isso aqui não é tensão trifásica para esse sistema. Ela é trifásica onde é 127, ok? Aí eu pegaria o 220 vezes raiz de 3, igual vocês estão vendo aqui, dá 380. Aí aonde é monofásico 127, é bifásico 220 e trifásico 380. Agora, onde é monofásico 220, é bifásico, ou seja, duas fases dá 380. E se eu pegar esse valor aqui, ó, vou pegar o 380, né, vezes raiz de 3, vocês vão ver que dá quase 660. Olha, 658 e pouco, né, porque eu peguei 380. Se tivesse pego esse valor, aí dava, né, 600, dava um pouco mais aí, né? E daí, para os cálculos, né, os programas aí de projeto, né, tanto predial quanto industrial, e uso das concessionárias, né, aqui da Equatorial, da Neoenergia, da Energisa também, né, eles consideram 660. Então, sempre você vai ver a tensão bifásica e a às vezes é aqui na frente, viu? Ele não fica nesse formato, não. Fica sempre a monofásica e a trifásica. Aqui é porque ele colocou de forma diferente. Então, esses detalhes típicos, né, pessoal? Deixa eu só minimizar aqui. Se precisar, a gente volta aqui. Então, esses detalhes típicos são esses desenhos aqui, ó, o tipo de disjuntor e tal. O diagrama funcional, se eu tiver uma máquina específica ali, né, ele vai mostrar a função, por exemplo. Realmente um diagrama de funcional é um diagrama de potência, né?
O diagrama lógico, vocês já viram, né, que, por exemplo, o diagrama lá, o lógico de um acionamento aí estrela-triângulo, por exemplo, ou por um inversor de frequência, né? Ou então, lembra lá de acionamentos eletropneumáticos, né? Então, você tem um diagrama lógico do circuito pneumático ou do circuito hidráulico e por aí vai, né? Diagramas trifilar, é, igual a gente viu aqui, né, na planta, né? Com três filamentos aí mostrando cabeamentos individuais, né? Às vezes a gente utiliza o estrifilar, até mesmo a gente coloca aí quatro filamentos ou mais, né? Por exemplo, tem uma tabela lá da NBR 5410, isso mesmo. Se eu não me engano, acho que na 14039 também tem de média tensão, né? Que aí existe um cálculo em que você pode, né, dependendo aí da bitola, você pode diminuir o cabeamento do neutro e o cabeamento de proteção, que é o terra, né? Então, se você, né, se for importante ali mostrar no projeto esse tipo de interligação, então eles vão dividir. A gente pode colocar unifilar nas três fases, né? E pode colocar mais outro, por exemplo, um só para representar o neutro e outro só para representar o sistema de proteção. O unifilar é na mesma pegada, né? Representa no mesmo, especificação técnica dos equipamentos, se tiver uma especificação, né? Por exemplo, um grupo motor gerador, um relé, vocês vão ver lá tem manutenção, no módulo 3 manutenção elétrica predial e industrial, mostra por exemplo, um diagrama lá de uma lavanderia, a bomba de recalque, né? O diagrama de relé de proteção, né? Do lado, junto com do GMG, do quadro e por aí vai, né? Então, pessoal, a folha de dados do equipamento, se for necessário, né? Então, eu fui colocando, fui aqui arbitrando, né? Valores aqui, ó, tem alguns, dependendo aí da etapa aqui, que não participam, né? Por exemplo, o desenhista aqui, ele não participa desse estudo de coordenação e proteção, estudo de seletividade de carga, geralmente é o engenheiro que faz isso, né? Por exemplo, numa indústria pelo menos aqui, equatorial, não sei como é que é aí na Neoenergia. Você, por exemplo, você tem uma demanda e ela dá acima de 150 kVA, o transformador. Então, aqui, se você tem 150 ou acima, né, uma demanda projetada, calculada, você vai ter que fazer, antes de pedir aí a liberação de carga, para esse, vamos supor que deu mais que 150, deu um de 300 aí, por exemplo. Aí você está acima de 150, então precisa do estudo de seletividade de carga. Então você vai dimensionar a impedância, lembrando que nós temos numa construção, né, num projeto elétrico, nós temos cargas resistivas, cargas indutivas, que são basicamente máquinas elétricas, né, máquinas elétricas rotativas, o motor elétrico, a gente tem máquinas elétricas estáticas, que é um transformador, por exemplo. A gente tem no sistema elétrico de potência, tem um reator, que ele se parece com um transformador, né? Mas na verdade ele é para consumir potência, capacite para compensar, né? Porque existe um efeito, além da queda de tensão, a gente vai ver isso lá em instalações elétricas, existe um efeito de acúmulo de capacitância, né? Capacitância ao longo da linha. Quanto maior a linha, mais capacitância ela vai acumulando, ou seja, é como se a linha, ao decorrer do tempo, ela se transformasse em um grande capacitor. Daí eu preciso de um reator para consumir essa capacitância. Assim como a gente utiliza bancos de capacitores, só que aí vai ser o inverso, né? Assim como a gente utiliza bancos de capacitores para consumir a energia reativa. Ao longo da linha, você vai criar energia capacitiva, então eu preciso utilizar o contrário.
mas lá em sistema elétrico potência a gente vai ver isso melhor, né? As folhas de dados, laudos, né, que eu necessito aí, eu até já mostrei um laudo aí de inspeção, acho que foi na segunda aula, se não me engano, eu mostrei o exemplo aí de um laudo de uma instalação elétrica, né, que você tem que provar um ponto, provar que um equipamento, por exemplo, ele pode ser utilizado dada aquela potência e por aí vai, né? Então, vocês estão percebendo que na verdade, aqui de projeto mesmo, não é que não tem nada a ver, mas de projeto não é cálculo aqui. Aqui você está fazendo um planejamento aí das tarefas que você vai fazer aí ao longo do tempo. Então, levantamento de campo, você ir, nesse caso aqui para esse projeto, como é uma indústria, né? Ou seja, você não vai precisar, quando falei a campo, ou você não vai precisar ir na planta ali, porque tudo que você cria no projeto, você vai materializar, porque o projeto, o próprio nome já diz, é uma projeção, né? Uma projeção na forma de cálculos, na forma de desenho técnico, que você vai colocar, né, ali no virtual. A projeção é algo no virtual, ou seja, em um desenho numa planta baixa aí de projeto, em cálculos que a gente faz das potências, né, do cabeamento e das proteções que a gente vai precisar, e aí eles vão se materializar na execução, né, o pessoal da equipe de execução do projeto, ou seja, vai pegar aquele projeto que está ali no mundo virtual, ou seja, na folha de papel e nos cálculos, e vai colocar ele em prática. Então, você não precisa, né, ir fazer estudo de campo. Agora, existem alguns projetos, por exemplo, projeto do sistema elétrico potência, que eu preciso ir lá no campo, eu preciso ir na rua, por exemplo, um urbano, eu preciso ir na rua e o pessoal chama de montar os piquetes, né? Você marca ali as coordenadas x, y, onde vai ficar um poste, né? Um poste ou circular, ou um poste duplo T, e eu vou colocar ali uma rede convencional, rede nua, ou uma rede compacta, ou uma rede subterrânea, dependendo, né? Então, isso requer um levantamento em campo para eu ver como é que está a situação do projeto atual, para eu fazer uma extensão de rede, por exemplo. Nesse caso aqui, não há necessidade, arbitrei aqui que não há necessidade. Lista de cabos, né, de força e de controle, as máquinas, né, as ligações aí, partidas, né, diretas, indiretas e por aí vai, né? Lista de materiais elétricos, tá vendo aqui? Eu fui arbitrando aqui, não precisa, é igual eu falei, não precisa necessariamente, né, ser o mesmo que eu estou colocando aqui. Mas é aquela história, né? Alguns aí não têm, né, experiência na área, né? Então vai servir para essa explanação que eu estou fazendo aqui para você conseguir, né, finalizar aí, né, ter uma ideia, né, essa que é a ideia de uma aula, né, o professor, ele usar a sua experiência aí, né, eu não atuo, não, eu comecei, na verdade, atuando, né, na indústria como projetista, depois como fiscal de obra, executando obras, né, e daí, paralelamente a isso, eu já fazia treinamentos aí na parte da elétrica, depois aí, né, quando eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, atuando também na segurança do trabalho no que tange a instalações elétricas. Aí cabo, né, a memória de cálculo, né, o memorial descritivo, que é o assunto aí da segunda atividade, né? é, Memorial de cálculo de curto-circuito. Estão vendo? Ó, muita coisa aqui, ó, só há necessidade, né, do julgamento, dos cálculos aí do engenheiro, né? Às vezes é aquela história, o projetista aqui, às vezes necessariamente, eu posso executar, né, eu posso fazer algumas alterações em um projeto que necessariamente não seja um engenheiro, pode ser um tecnólogo, um eletrotécnico que tem mais experiência, né, do que eu, isso acontece, vejo isso demais aí, né? E daí eu vou ali em campo, dependendo aí das mudanças aí, dos requerimentos, né? A lista de requerimentos aí que o cliente tem, né? Já houve situações em que eu tive que mudar, o projeto não era meu, né? O projeto era ou de outro engenheiro ou de um projetista aí, né? De um eletrotécnico e tal.
em que eu tive que fazer mudanças, né, numa fábrica de ração aqui em Aparecida de Goiânia, né, eu tive que alterar alguns equipamentos, o estilo de partida, porque a potência, por exemplo, tinha uma máquina lá em que ele tinha colocado um inversor de frequência, mas como eu não precisava fazer online ali ajustes, ou colocar vários settings ali, por exemplo, é, o, o soft starter, né? Ele faz, você seta alguns tipos de velocidade aí, ali na moega, que chamam a moega ali dos insumos para fazer as rações, né? Os vários triturados ali, requeria, eu dei uma olhada e requeria apenas uma soft starter mesmo, não precisava o inversor de frequência, caiu o inversor de frequência ele ia encarecer mais, né? Sendo que eu poderia usar um soft starter e daí eram lâminas, né? Eram estágios aí de moega diferente, assim, se eu não me engano, acho que deram 5 estágios aí, dependendo do tipo de ração que eles faziam, né? Então dava para baratear. Daí, né? Eu conversei com o dono e, ó, dá para colocar aqui um soft starter, vai sair mais barato e você não vai precisar fazer mudanças daí, porque você já tem processos definidos aí do, né, o grão ali, a compactação, o tipo de grão ali que precisava para cada uma das linhas ali de rações que ele fazia, né? Acho que eram umas 5 só, e ele não precisava fazer essas mudanças. E mesmo se ele precisasse, né? Dependendo, se ele mudasse uma e não fosse produzir outra, eu poderia usar um dos settings, né? Que a Soft Start tem, né? Eu perderia uma configuração, mas aí eu poderia fazer essa alteração aí. Então, existe algumas coisas aí, por exemplo, o cálculo luminotécnico. Geralmente, pessoal, quando, né, eu trabalhei diretamente com um projeto, o luminotécnico, geralmente, quem fazia, né, a questão aí de luz, de quantos lumens precisava, geralmente era o arquiteto, né, e daí a gente pegava em cima desse luminotécnico, em cima da iluminância, a gente pegava luminárias aí que tinham a devida luminância ou refletores aí que tinham o tipo que ele precisava, e daí a gente fazia o elétrico em cima daquele cálculo luminotécnico, tá bom? O, o SPDA aqui, né, que é o que a gente tem a captação, né, as descidas e também o aterramento em si, né? Que o SPDA é isso, é você captar o raio, né? Na verdade, não deveria ser para-raio, deveria ser chama-raio, né? Ou atrai-raio, né? A captação, a descida e o sistema de aterramento. Tanto que existe projeto apenas do aterramento e existe o projeto de SPDA, que também tem um aterramento, que tem a captação, a descida, né, ou natural, né, usando as ferragens ou até usando, né, o aparente ali, e o sistema de aterramento, memorial descritivo das instalações, o parecer técnico, né, as propostas aí dos fornecedores, né, às vezes precisa um parecer técnico diferente, ou, né, até um especializado aí do engenheiro eletricista, que é o prontuário das instalações elétricas, né, ele mostra todos os projetos envolvidos, né, projeto elétrico, projeto de SPDA, o infraestrutura de telecomunicação, né, se você vai usar um enlace cabeado, né? Esse cabeado ele é metálico, ele é utilizando fibra ótica, utilizando ondas aí, né? Ondas de radiofrequência, né? Quantos enlaces eu vou ter, né? Se eu vou ter enlace de redundância aí para eu poder, né, ter mais segurança aí para não parar o processo produtivo e por aí vai, né? Planta de comunicação, né? Alguns aí, ó, né? Por exemplo, esse que eu coloquei fora do escopo aqui, porque já o projetista, né, no caso aí, ele iria fornecer todos os subsídios, né? Aqui no meu julgamento, viu? A planta de força, de aterramento, a de iluminação e tomadas, né? O que tem num projeto, né? É, Essas outras plantas, ó, essa aqui de localização, chamada de planta de situação. Dependendo aí do projeto, a gente nem precisa colocar a planta de situação, essa de localização aqui,
tá? Dependendo aí da concessionária, ele pede só para você pôr o desenho ali da planta de situação e mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui, só um minutinho, galera. Vou pegar esse daqui, ó, esse exemplo aqui, só para mostrar para vocês aqui, ó. Ó, isso aqui é uma planta de situação, né, de um projeto aí da JC Distribuição. Ela mostra, né, como se diz aqui, a situação, aonde que ela está na malha, né, no caso aqui fica na zona rural lá do Mato Grosso, né, e daí mostra os postes que eu tenho disponível, tipo de rede, né? Aqui provavelmente é um poste duplo T, né? É uma estrutura antiga, uma N1, né? Uma normal tipo 1, é um poste de 11 metros, ele suporta a carga aqui de 300, né? Então chega aqui no transformador dessa empresa aqui, um transformador de 300 kilovolt ampere, e se não me falha a memória, esse daqui é de 127, o monofásico, né, na baixa tensão, 220 bifásico e 380 trifásico, esse aqui. Ó, a gente tem as coordenadas, né, x e y que coloca lá na ART, né, para você identificar o ponto, né, o ponto de localização aqui no mapa cartográfico, onde fica cada uma das estruturas aqui, né, ou pelo menos onde fica a estrutura principal ali, né? Então, esse seria um exemplo aí de planta de situação, né? Ou planta de localização aí, dependendo. Um parecer técnico, se for, né? Se for o necessário aí, dependendo do projeto. Geralmente, no projeto, não precisa. A não ser que eu estou fazendo um prontuário de instalações elétricas, daí eu vou precisar, por exemplo, de um parecer técnico sobre as condições da instalação elétrica, né? O de SPDA também, o da resistência de aterramento e por aí vai. Como é um projeto, necessariamente não precisa, por isso que eu coloquei que está fora do escopo. Então, tudo que não é necessário, eu coloco, né, que está fora do escopo. Aí, por exemplo, taxas, eu arbitrei aqui, viu? Da anotação de responsabilidade técnica, no caso, se for um engenheiro, né? Se for um eletrotécnico, uma RRT e por aí vai, né? Olha, aprovação junto aos órgãos, né, se for necessário, o as-built, né, o como construído aí, né, tem o as-built do predial, né, da parte construtiva, tem o as-built do elétrico, existe até o as-built, por exemplo, do SPDA. Esse as-built é algo que já está construído, né, e que eu vou fazer um projeto em cima do que está construído para eu mostrar a infraestrutura, tá? Deixa eu ver o que mais. É isso, pessoal. Assistência e montagem, dependendo aí, né, tá fora do escopo. Às vezes, se você faz um projeto fechado, toda a equipe ela cuida disso. Coordenação e supervisão, né, o pessoal, o management, né, o gerente de projeto aí, parte de logística e hospedagens da equipe lá. Como é projeto, né? Isso eu estou falando só do projeto. Se fosse o projeto e a execução, já aí faria sentido, tá? É, então, planejamentos de RT, etc., plotagem, impressão, reuniões, e tá. Aí, e nesse caso aqui, ó, para essas arbitrações que eu fiz, né, eu fui aqui baseado nas experiências que eu já tive, né, e das que eu tô tendo aí relacionada à execução em projeto, eu fui aqui destrinchando aqui cada item, né, e daí esse meu aqui, ó, deu num total aqui, né, sem considerar os impostos, 35 mil. Os impostos deu 5 mil, né, então o total geral mais os impostos, que inclusive esse valor eu vou ter que colocar lá no memorial descritivo, mas eu vou deixar para a próxima aula. Aí o que que eu vou fazer, pessoal? Aqui a gente fechou, finalizou, né, realmente a atividade um.
Então, o que que eu já vou acordar aqui com vocês? É, a análise, né, da atividade 2, como a gente tem. Deixa eu voltar aqui. Então, essa aula que eu estou gravando hoje aqui, né? Como a gente tem mais duas aulas, né? Então, eu vou fazer na próxima aula análise da atividade 2 e 3, né? A 3, se eu não me engano, é algo relacionado a Microsoft Project, né? Mas eu vou explicar melhor isso. E daí, na última aula, eu posso fazer análise da atividade 5, que ela é mais relacionada a cálculo. E dependendo aí do nosso tempo, eu estou pensando em nessa próxima atividade aí, né? No dia 23 eu já, dependendo, eu já iniciar a aula, né? Como a gente é do último horário, né? Nós somos, né? Eu matando o português aqui, nós somos do último horário. Eu posso pegar essas três atividades que faltam, né? A 2, a 3 e a 5, e fazer desde o início até o final da aula, a gente fazer uma análise enxuta, para aí na última aula a gente tirar dúvidas, beleza? Então, fiquem com Deus, pessoal. Né? Vou parar o compartilhamento aqui e até a nossa próxima aula, tá? Deixa eu parar aqui a gravação, tá bom? Fiquem com Deus, né? É, e não se esqueçam, pessoal, né? Façam essa atividade. Eu sei que ela é mais trabalhosa, né? Você viu que eu tive que fazer todo um histórico aí, né? Contar os tipos de projeto, desenhos, né? Então, é, fiquem calmos que eu vou explicar direitinho, né, o próximo passo que é o memorial descritivo, a parte de execução, que ela depende até dessa planilha que a gente já fez, né? Mas, assim, são tarefas que, na minha opinião aí, a atividade, acho que é a 3, né? A 3 ela não tem muito a ver. A 3 e a 5, né? Ela não tem muito a ver com o projetista em si. Ela é mais aí para o gerente de projeto, para quem tem, obviamente, conhecimento em projeto, mas não é aquele que faz o projeto ali, que pega o AutoCAD, que calcula e tal, né? Mesmo porque essas tarefas primárias aí vocês aprenderam lá em projeto predial, tá bom? Então, agora sim, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.